Mais uma vez, bom dia, meus amados. Hoje nós vamos começar uma série nova. Nós vamos começar no livro de Colossenses. Essa carta ela foi escrita por Paulo. Ele estava na prisão em Roma. E ela foi endereçada para uma igreja que ele não fundou. Porém, ela foi fundada por Epáfras, que se converteu mediante uma pregação de Paulo lá em Éfeso. Paulo escreveu 4 cartas nessa prisão. Escreveu para Éfeso, Filipenses, Colossenses, a nós, e Filemão. Então essas cartas oferecem inspiração e ensino sobre a soberania de Cristo. Nós cantamos agora essa música, se chama Colossenses 1. Ela realmente, a letra, ela vai mostrando essa soberania de Cristo. E essas cartas, então, a soberania de Cristo, a unidade cristã, e como devemos nos proteger em meio a ataques externos que desviam do verdadeiro evangelho. Epáfras, ele vai visitar Paulo, e ele tem 2 objetivos. Conforme a gente vai pregando a carta inteira, a gente vai acrescentando algumas coisas para a gente contextualizar a carta, né? Então, Epáfras vai visitar Paulo, e ele foi com 2 objetivos. Primeiro, para visitá-lo, para saber como é que Paulo estava, porque ele foi o pai da fé de Epáfras, né? Ele que ensinou Epáfras. E segundo, para expor as dificuldades que ele estava enfrentando como pastor. A infiltração de uma perigosa heresia entre os irmãos que ele pastoreava. A comunidade estava sendo ameaçada por falsas doutrinas, misturando elementos judaicos, como a gente viu em Gálatas. Em Gálatas era somente os judaizantes que queriam colocar ali que eles deveriam, além de Cristo, falar, Cristo, ok, realmente vocês estão no caminho certo, porém, vocês têm que guardar a lei. Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que observar as festas, vocês têm que certas alimentações vocês não podem comer. E a gente viu que Paulo falou, não é isso. Jesus é o único suficiente Salvador. Não precisamos fazer mais nada. Então, o objetivo dessa carta é mostrar que Cristo é supremo sobre toda a criação e suficiente para a vida e salvação do cristão. Hoje, ainda vemos o quanto esses acréscimos adulteraram e adulteram essa verdade. Seitas que impõem regras para a salvação, incluindo novas revelações e escritos. A gente sabe, algumas igrejas que têm um livro paralelo à Bíblia, que foram revelações de homens. A gente tem Ellen White, que teve uma revelação, uma outra igreja também teve um livro paralelo. Então a gente observa que são coisas que são acrescentadas. Então isso não foi dessa época. Essa adulteração do verdadeiro evangelho, ele continua até os dias de hoje. Então nós temos que sempre estar atentos à palavra de Deus, que é a única revelação suficiente à nossa Bíblia. Não precisamos acrescentar nada a ela, e também não podemos tirar nada dela. A parte mais, uma das vantagens de nós termos essa pregação expositiva é que nós pregamos o que está escrito. Não acrescentamos, não colocamos o que eu acho que eu penso. Qualquer dificuldade, vocês podem reclamar com quem escreveu, não com quem fala, né? Fale com Paulo. Então, logo no início dessa carta, Paulo prepara o terreno, apresentando quem somos em Cristo, como vivemos em Cristo e como crescemos em Cristo. Então, nós vamos ler aqui no versículo 1 a 2, a identidade do cristão. Então, no versículo 1 e 2, a gente pode botar ali, Maria, só para a gente no início lá. Então, olha só, 1 e 2, tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Então, Paulo começa essa carta se apresentando como
apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque ele vem sendo combatido, que a gente observa nas cartas, sempre as pessoas colocam em dúvida o apostolado dele. Por quê? Porque eles entendiam que os apóstolos eram aqueles que tinham andado com Jesus. E Paulo não andou. O Paulo, ele é considerado o apóstolo fora do tempo. Obrigado, Rodrigo. O apóstolo fora do tempo. Então ele sempre é contestado. Ele coloca pela vontade de Deus. E ele também se dirige aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Quarta-feira foi muito interessante aqui na igreja. Nós tivemos a oportunidade na nosso culto de quarta-feira, e nós colocamos essa ênfase, nós somos irmãos, amados. Não é aquela história de ser, meu irmão, eu te considero, não, irmão, nós somos irmãos, nós somos, fazemos parte de uma família. Quando nos dirigimos à igreja, nós temos que dirigir como uma família, fazemos parte da mesma fé, do mesmo Deus. Então nós temos que trocar essa identidade, que muitas vezes nós falamos irmão, mas naquele tipo te considero. Então, o irmão, amados, é aquele que Jesus fala, ama o teu irmão como a ti mesmo. E interessante que esse amar o teu irmão como a ti mesmo, esse amor é algo que nós temos que realmente repaginar em nossas vidas. O amor de Deus, ele é extraordinário, acima de qualquer pensamento do homem. Porque o homem, ele vai falar o seguinte, ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Jesus falou o contrário. Ama o teu irmão, mas ama teu inimigo. Isso é difícil muitas vezes você poder colocar em prática, porque nós já começamos essa ideia de colocar os inimigos. Nós temos inimigos do Evangelho. Mas nós somos aqueles que foram levantados para reconciliá-los com o Senhor. Esse é o nosso papel. Então, continuando aqui, a menção de Timóteo indica que realmente ele estava preso, porque nós vamos ver isso em Atos. Então, Timóteo, frequentemente, ele assistia a Paulo em suas necessidades. E aqui, nós vamos ver duas coisas bem importantes nesses dois versículos. Primeiro, Paulo é apóstolo por escolha própria. Hoje nós vemos aí vários apóstolos, né? Vários apóstolos, homens se intitulando apóstolos. Não, ele foi pela vontade soberana de Deus. Segundo, os colossenses são chamados de santos e fiéis em Cristo. A nossa identidade não está em tradição, em prática religiosa ou em filosofias. A nossa identidade está revelada em Cristo. Somos santos porque fomos separados por Deus, e fiéis porque somos unidos a Cristo pela fé. Aí, quando Paulo se dirige aos santos, ele não está se referindo a pessoas espirituais. Não, o cara é espiritual, ele é muito bom. Não. Ele está se referindo que nós somos pessoas separadas. Ser santo significa separado. Ou seja, não se contaminar com o mundo e com as suas vantagens. Isso é ser santo. Não é aquele que é adorado, muito pelo contrário. Nós somos santos, porque nós reconhecemos que temos que ter uma vida separada da vida do mundo. A gente tem batido nessa tecla. Nós somos diferentes, nós somos aqui nesse mundo peregrinos. A nossa identidade, a nossa morada final será na eternidade. Mas enquanto aqui somos separados, para que através das nossas vidas nós possamos fazer diferença. Diferença nesse mundo caído, diferença nesse mundo sem esperança, diferença nesse mundo que não consegue enxergar a eternidade,
algo que a palavra diz que até a natureza anseia por ela. E nós temos medo da eternidade. Porque essa eternidade significa mortificar essa carne. Significa matar essa carne. Não falo para vocês como se isso fosse fácil para mim falar isso para vocês. É difícil. Um dia pensarmos que eu não estarei aqui. Talvez vocês possam olhar, eu não estarei aqui. Talvez você sinta essa falta. Mas alegre-se, porque estarei num lugar melhor, como vocês também estará num lugar melhor, e dessa maneira eterno. Eterno, para sempre. Então, muitos ainda buscam identidades e ideologias, conquistas pessoais ou experiências espirituais. Mas a palavra nos lembra a verdadeira identidade de sermos, está em sermos irmãos em Cristo. Observamos que ele se refere a irmãos, ele se coloca em igualdade, não se considerando superior. Paulo ele tem uma sensibilidade de quando ele escreve essas cartas, ele se inclui. Ele não diz que não é pecador, muito pelo contrário. Ele fala, nós que somos pecadores. Ele não isenta a sua essência humana de sermos pecadores. Mas Paulo, ele vê o problema e ele traz a solução para que ele e nós sejamos transformados. Que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Porque se viver eu, se nós vivemos o que nós somos, nós viveremos frustrados. O salmista ele vai falar que uns confiam em cavalos, outros confiam no seu braço forte. Mas nós confiamos no Senhor. Quando confiamos em nós nos frustramos. Porque não podemos fazer, não podemos alterar, não podemos mudar a vontade de Deus. Eu posso me esmerar em ter uma vida transformada, a minha pessoal, reconhecendo que o Senhor morreu no meu lugar, que o castigo merecedor era meu. E diante dessa verdade, eu ter essa postura, primeiramente de gratidão no coração. Às vezes falta gratidão no coração do crente, de não reconhecer que o preço foi pago e que não precisamos fazer mais nada para merecer a salvação. Nada, não podemos fazer nada. Somos imprestáveis. O Senhor fez tudo, levou sobre Ele todas as coisas. Como nós vimos aqui, Ele, nele, para Ele, nós vamos ver futuramente. Então agora nós vamos ver do versículo 3 a 8, a ação de graça pela obra do Evangelho. Acompanhe por mim, já está ali o 3 e 8. Que vai dizer assim, damos sempre graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Damos de vez em quando graças a Deus. É isso que está escrito? Não. De vez em quando nós agradecemos ao Senhor. É isso que está escrito? Não. É damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, que
em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Olha que coisa legal. Paulo fala assim, vocês aprenderam de Epáfras, não foi de mim. Vocês aprenderam tudo com ele. Paulo saiu do foco e transferiu para Epáfras. Olha só o que ele fez, meu amado conservo. O que ele, como Paulo, ele consegue se diminuir para que Epáfras possa trazer a responsabilidade. Então, Paulo aqui lhe dá graças pela fé e amor dos colossenses, fruto da esperança do Evangelho. A esperança, amado, a Bíblia aqui, ela muito fala de esperança, né? Nós temos aquele entendimento errado, o que é esperança? Não é aquela que, às vezes, falamos no sentido de esperar que algo dê certo. Eu tenho esperança que dê certo. Eu tenho esperança que nós vamos conseguir. Mas, na verdade, essa esperança que Paulo fala é uma convicção firme e confiante que vai acontecer. Paulo fala da certeza da salvação guardada nos céus pelo próprio Senhor. Pedro vai escrever a mesma coisa lá em 1 Pedro 1, de 4 a 5, que diz o seguinte: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, está reservada nos céus para vocês, e são guardadas pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa esperança é a certeza. Se nós temos uma esperança de que algo vai acontecer, de algo que é certo, que é verdadeiro, é que nós temos um local separado, guardado pelo próprio Deus para cada um de nós. E que ninguém pode tomar. Ninguém pode arrancar isso de nós. Quem poderá ser contra Deus? E esse Deus guarda esse local para que no tempo certo sejamos salvos. E Paulo ele vai falar ali que ele vai falando que o evangelho é universal, porque ele fala que tem chegado a voz e produzido fruto no mundo inteiro. Para contextualizar, a gente tem que entender que Paulo estava dizendo que o evangelho chegará no mundo inteiro, mas ele está se referindo ao Império Romano. No primeiro século, a igreja teve um crescimento extraordinário. Eles não tinham nenhum tipo de ferramenta para facilitar a expansão do evangelho. Nenhuma. Aliás, parece que quanto mais ferramentas, mais difícil é nos colocarmos dispostos a pregar o evangelho. Eles não tinham internet, não tinham telefone, não tinham nada. O evangelho, ele era pregado de boca em boca, em detalhe. Quando nós olhamos a igreja primitiva, as pessoas, elas estavam sendo atraídas pelas pessoas. Eram vistas e eram atraídas por isso. O Senhor acrescentava pessoas pela atração da igreja, pela transformação das pessoas, pela mudança de vida. Aquilo atraía pessoas para a igreja. Mas hoje, nós temos essa dificuldade. No anunciar das boas novas do Senhor, não parece incentivar o dia a dia dos crentes. Eu sou da época, amados, que existia um folhetim. A dona Rubi, ela gostava de ter sempre folhetim no carro, botava gasolina, dá-lhe um folhetim, botava isso, dá-lhe um folhetim. E esse folhetim dizia: você já falou de Jesus para alguém hoje? Não sei se vocês lembram disso. Era algo que a pessoa falava: você já falou de Jesus para alguém hoje? Então, hoje, as igrejas estão correndo atrás de novidades, métodos, estratégias humanas, experiências emocionais, como se o evangelho não fosse suficiente. Hoje vemos igrejas com aquela emoção de um louvor. Eu gosto de música muito bem tocada,
mas algo que não transforma a minha vida, algo que não entra na nossa vida e faz diferença. Apenas emoção. Escutamos, nos emocionamos, achamos que aquilo ali é um avivamento. Mas, amados, se você for num show dos Beatles não, do Paul McCartney, as pessoas também vão se emocionar. Da mesma forma, mas nós estamos falando aqui que a experiência verdadeira do crente, ela está revelada no Evangelho. Por isso nós batemos a tecla. A palavra do Senhor, ela deve ser conhecida. Leia, releia, aprenda, conheça, para que não seja enganado. Precisamos ter esse entendimento em nossa vida da necessidade de conhecermos as Escrituras. Não chegue em casa e guarde a sua Bíblia na mesa ou numa gaveta. Tenha ela como o seu alimento diário. Tenha a Bíblia como a mesma necessidade que você tem que tomar água e tem que comer, que tem que jantar. Tenha essa necessidade. Paulo nos lembra que o Evangelho gera fé, amor e esperança. A palavra do Senhor nos gera fé, amor, esperança. E o que precisamos exatamente é isso. Voltar para o Evangelho de Cristo. Renovar essa esperança. Entender que existe algo nos aguardando maravilhoso. E não ficarmos presos nesse mundo que a palavra diz que é um mundo tenebroso. É um mundo que daqui para frente as coisas tendem a piorar. Eu não quero ser pessimista, muito pelo contrário. Com essa mensagem eu quero falar que apesar de mim e de você, existe algo maravilhoso nos aguardando. Louvado seja o Senhor por isso. Nós, como igreja, temos que buscar oportunidades, sim, mas para proclamar a palavra do Senhor. Nós vamos fazer esse curso. Amados, é uma oportunidade, nós podemos aprender a evangelizar, aprender a usar a palavra do Senhor para aquele que está oprimido, para aquele que está perdido, para aquele que está desenganado, para aquele que está totalmente necessitado, sofrendo. Nós temos que aprender a ensinar e a proclamar a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem que ser ensinada de maneira correta. Não o que eu acho, mas o que ela diz. Continuamos no verso 9 até os 12. Oração pelo crescimento espiritual que diz: por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo o conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Senhor, ao Pai, que nos capacitou de participar da herança santa da luz. Aqui, quando ele fala que, desde o dia que ele soube de que, através de Epáfras, que eles estavam sendo reprimidos, eles estavam sendo pessoas estavam querendo acrescentar Jesus Cristo. E sendo que agora, depois a gente vai ver, durante a exposição dessa carta, eram gnósticos, que acreditavam que precisavam, que existiam homens com revelações, que traziam coisas novas para o homem. E detalhe,
Nem todos, somente alguns. Eles, principalmente, traziam uma revelação que o Senhor não quis revelar para os homens, não quis revelar para nós, mas eles tinham esse conhecimento, eles tinham essa sabedoria, e eles queriam falar, nós temos coisas novas aqui, que vocês não sabem. Eu quero falar algo com vocês hoje, essa manhã, que vocês não sabem, mas o Senhor falou comigo. Mentira. O que o Senhor quer falar com você, comigo, com nós, está aqui. Somente aqui. Não aceite acréscimo. Não aceite que tire. Somente a palavra é suficiente para a nossa fé. Então, Paulo diz que soube do problema enfrentado pela igreja e ele ora. E ele ora para 3 motivos. Que eles sejam cheios de, primeiro, do pleno conhecimento da vontade de Deus. É comum nós escutarmos, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei o que você está esperando, mas eu sei qual é a vontade de Deus para a tua vida, como eu sei para mim. Ela é boa, perfeita e agradável. Começamos por aí. Mas eu não sei o que o Senhor quer na minha vida. Ele quer que seja boa, perfeita e agradável a vontade dele na tua vida. Fora as outras coisas. Mas a gente pode simplesmente falar só isso. Então, aqui ele fala pleno conhecimento. Propositalmente ele usa essa palavra conhecimento, usando a mesma palavra que os falsos mestres defendiam, conhecimento. Paulo, ele tinha uma sacada. Em grego ele usou a mesma palavra que os gnósticos, nós temos um conhecimento secreto. Aí Paulo fala a mesma palavra que ele tem esse conhecimento. Mas um conhecimento com entendimento correto. Esse conhecimento não é para iludir o homem através de suas heresias. É o conhecimento da vontade de Deus, da revelação da palavra de Deus. O destaque aqui é que Cristo é suficiente, não apenas para nos salvar, mas também para nos sustentar e nos fazer crescer na fé. Então, Jesus é só para me salvar? Não! Ele faz mais do que isso. Ele te sustenta. Ele faz mais do que isso. Ele acrescenta a fé. Ele te sustenta na fé de que você possa crer na verdade do Evangelho. Que toda a palavra do Senhor, ela foi revelada pelo Senhor. Todos os homens foram inspirados pelo Senhor. Não caiam nessa história que a Bíblia foi escrita por homens. Não, foram escritos realmente por homens. Pecadores, homens que erraram, porém inspirados pelo Senhor. Não precisamos de experiências místicas ou revelações secretas. O que precisamos é permanecer em Cristo e na sua palavra. A suficiência de Cristo garante tudo o que temos, tudo o que precisamos para conhecer a vontade de Deus e vivermos para a sua glória. Por isso que fomos salvos, para a glória do Senhor. Não precisamos mais de revelações extras, nem de experiência para viver a vida cristã. Precisamos sim nos firmar a Cristo e a sua palavra. Esse conhecimento não é só teórico, mas ele é prático, que nos leva a uma vida digna do Senhor, frutificando em boas obras, perseverança e gratidão. Ele fala lá no versículo 10, modo digno do Senhor. Uma vez que temos esse conhecimento, devemos aplicar na prática. Ao buscarmos o pleno conhecimento, devemos viver de maneira digna dele. O que Tiago fala lá em 1:22? Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós, volta e meia, repetimos isso.
Seja praticante. Porque se você não praticar a palavra do Senhor na sua vida, você está enganando a você mesmo. Não está enganando a mim, não. Está enganando você mesmo. Por isso que muitas vezes ficamos naquela preocupação: será que eu sou salvo? O que será que o Senhor tem na minha vida? Pratique a palavra e tenha certeza do que ela te ensina. Paulo revela a sua oração que somos o que nós acreditamos. Aquilo que cremos controla nosso pensamento. Aquilo que cremos controla as minhas ações. Aquilo que cremos controla as nossas escolhas. Aquilo que cremos controla as nossos posicionamentos. É duro, não é fácil. Mas nós somos juntos, nós somos irmãos, amados. Um sustenta o outro. A gente viu o suportai-vos uns aos outros. Um suporta o outro. Está difícil ali, um segura aqui, outro segura lá. Por isso que nós somos uma família. Por isso que nós somos irmãos. Exatamente por isso aí. E na parte B do versículo 10, ele fala: frutificando em toda boa obra o entendimento espiritual. Enquanto os falsos mestres ensinavam que o conhecimento era quase instantâneo, por meio de uma suposta iluminação, esses homens, eu sei tudo, agora eu tenho conhecimento de todas as coisas. Eu fui iluminado, uma luz me iluminou. Se tem uma luz aqui que pode botar aqui. Fui iluminado, de uma revelação. Mas aqui, Paulo ele vai mostrar que esse conhecimento é algo contínuo. A santificação do crente é progressiva. A plenitude espiritual e moral neste mundo é um conceito que não existe na palavra. Não existe na Bíblia a afirmação que chegaremos nesta vida terrena à perfeição e o pleno conhecimento de Deus. A perfeição atingiremos quando estivermos na eternidade. E também esquece aquela história: quando eu estiver na eternidade, eu vou perguntar a Deus por que aconteceu isso comigo. Esquece. Esquece. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar por que aconteceu isso, coisa e tal. Esquece. Você não vai ter aquela senha para falar com o Senhor. Ele não vai ter aquela salinha para ouvir. Porque lá nós vamos estar plenos do conhecimento de quem é Deus. Lá nós vamos estar na perfeição. A perfeição do pleno conhecimento. Nada mais importa. Augusto Nicodemos disse no seu livro, que eu tenho usado para fazer essas pregações, que eu tenho consultado, ele mais alguns. Mas essa frase me chama a atenção. Aliás, esses livros são muito interessantes. E o importante é nós colocarmos a fonte. Foi ele, não fui eu que falou isso. E ele diz aqui: aqui na terra a igreja caminha de forma imperfeita em direção à eternidade. Crescendo, aprendendo sempre. Forever. Sempre. Aprendendo sempre. É uma continuidade. Pode chegar, meu irmão. E depois nós vamos ver no versículo de 11 a 12, que diz o seguinte: fortalecimento espiritual. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Paulo está se referindo para que eles se mantivessem firmes diante do desafio que enfrentariam dos falsos mestres que vivessem em atitudes de gratidão a Deus, que os capacitou a participar
a herança dos santos na luz. Luz, nesse contexto, se aplica em contraste a trevas e revela tudo que Deus é. Verdade, santidade, graça, amor, o que é certo e o que é errado. Essa é o contexto de nós termos de participar dessa herança dos santos na luz. Amados, vamos aplicar. A primeira aplicação que eu quero colocar é identidade. E é uma pergunta que ninguém precisa responder, mas é algo que pode martelar na sua semana. É importante nós escutarmos a palavra e durante a semana nós mastigarmos, nós refletimos no que foi falado. E aqui diz: em que estamos confiando para produzir fruto em nossa vida espiritual? No Evangelho de Cristo ou em métodos humanos? Em quem nós estamos norteando a nossa vida? Na verdade do Evangelho de Cristo ou em ideias pessoais? Ou em achismos? Segundo, o crescimento. A nossa busca de maturidade espiritual está centrada em Cristo ou, novamente, experiências externas com achismos? Não, eu acho que é assim. Que vivamos na graça. Aliás, vivemos na graça ou estamos presos em legalismos? Aonde não abro mão do que eu acho, do que eu penso. Eu penso assim e está difícil. Por isso que muitas vezes nós falamos e replicamos e falamos, não se pegue à doutrina de homens, se pegue na doutrina do Senhor. O Senhor, Ele salva quem Ele quer. Sendo armeniano, sendo calvinista, sendo isso, sendo aquilo, Ele salva quem Ele quer. Quando quer. E que seja para a honra e glória dEle. Temos que parar com essas discussões tolas de colocar rótulos, de colocar rótulos em pessoas. O Senhor é soberano, está escrito aqui. Não acrescente nada à palavra do Senhor. O Senhor é suficiente. Suficiente. Nossa identidade está em Cristo. O Evangelho é suficiente, amados, para dar fruto. Cristo é suficiente para o nosso crescimento. Cristo é suficiente para nos salvar, sustentar, fazer crescer a sua igreja. Nada precisa ser acrescentado a Ele. Nada. Não podemos acrescentar nada ao Senhor. Em conclusão, que vivamos com gratidão, perseverança e fé, confiando que em Cristo temos tudo o que precisamos para essa vida e para a eternidade. Tudo. Tudo em grego, aqui vai falar tudo, todas as coisas. Nós temos em Cristo tudo o que precisamos para viver nesse tempo. E tudo para a eternidade. Amém, amados? Amém. Vamos estar orando para que nós possamos... Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos para essa vida e para a eternidade. Obrigado porque a tua palavra que nos desse, obrigado porque nos desse uma nova identidade. Já não somos mais escravos do pecado, mas somos santos e fiéis a Cristo. Te agradecemos pelo Evangelho, a palavra da verdade, que um dia chegou até nós e continua frutificando em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, quando buscamos respostas em filosofias humanas e em caminhos que não são o teu. Ensina-nos a confiar somente em Cristo,
pois Ele é suficiente e supremo em todas as coisas de nossas vidas. Enche-nos do conhecimento da Tua vontade, para que possamos viver de maneira digna, Te agradando em tudo, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Cristo. Dá-nos forças para perseverarmos em nossas lutas, alegria mesmo em dificuldades e gratidão pela herança que recebemos em Jesus. Que a nossa oração seja conhecida pela fé em Cristo, pelo amor entre os irmãos e pela esperança firme no Evangelho. Que nunca nos afastemos da suficiência de Cristo, mas Ele seja sempre o centro de nossas vidas, da nossa adoração e da nossa esperança. Oramos em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, e que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e sempre. Amém, amém e amém.